Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Bom, Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que hoje nós iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se, acomodem-se, porque vamos iniciar uma nova jornada. Enquanto por volta da virada do século, os senhores do mundo assumiam um lugar de deuses, pequenos grupos religiosos no Império Romano apresentavam um dominador universal alternativo que está acima de todas as demais divindades e atribuíam-lhe a submissão de todos os poderes e potências no céu, sobre a terra. As demais deidades eram declaradas como não existentes, claro. Bom, essa relação no céu não foi atribuída a nenhum membro de classe dominante, mas ao membro de um povo subjugado. Não a um vencedor, mas um crucificado. Sua clientela social era encontrada em todas as províncias e povos. Ele criou uma rede suprarregional de solidariedade entre seus fiéis seguidores, acima de tudo ali onde o Império Romano demonstrava uma fraqueza de integração entre os grupos citadinos de todas as classes, excluídos pelo poder político, local e imperial. Eles experimentavam o crescimento conjunto dos reinos, mas não podiam dele participar de forma privilegiada. Quem se ligava a esses seguidores do crucificado era tomado de uma mobilidade ou mobilização geral que não se mostrava em mudanças sociais, mas em uma transformação ético-religiosa em retorno e conversão, não em lealdade ao imperador e ao império, mas em uma ligação com Cristo e seu reino. E assim, como a clientela social do imperador incluía pessoas de todas as classes, desde os mais poderosos senadores até os escravos da família Cesares, assim também a clientela social desse senhor do mundo, suas comunidades reuniam pessoas de todas as camadas, ainda que claramente muito mais das camadas inferiores do que das superiores. De um lado, entre os imperadores e sua clientela, entre Cristo e seus seguidores, e de outro lado existia, portanto, uma semelhança estrutural. Em ambos os contextos encontravam-se formas de solidariedade suprarregional, uma promessa de mudança de vida, coesão difusa em todas as camadas, um privilégio seguro em relação aos demais que viviam sem tal ligação com o Senhor do mundo ou dos mundos. Contudo, o contexto vital, social era diversificado e ali estavam as classes superiores dominantes e os que delas dependiam. Aqui, os grupos citadinos de todas as categorias, excluídos
pelo Império. Ali, então, tratava-se de grupos sociopolíticos e de processos aqui de grupos religiosos e de transformações. Todavia, a semelhança estrutural existente podia, numa sociedade na qual os processos religiosos e políticos estavam intimamente entretecidos, transformar ambos em concorrentes. Nas visões do Apocalipse, uma vidente expressou de forma brusca essa incompatibilidade, menos em razão de conflitos reais e de perseguições do que devido a conflitos temidos e por causa de uma clara instituição acerca do antagonismo fundamental entre ambos. Bom, a experiência do sagrado tem dois aspectos: o de um poder superior e de uma proximidade benfazeja. Em sua imaginação religiosa, os primeiros cristãos estabeleceram Cristo sobre todas as outras divindades e, mediante a essa revolução do céu, ou no céu, no mundo semiótico de suas convicções, desapossaram todos os outros. Mas a novel fé adquiria uma força de atração, sobretudo pela continuidade dessa nova divindade em relação às pessoas. O Cristo encarnado significa a presença real de Deus entre as pessoas em seu agir e sofrer até a morte. Por meio dele, a separação entre Deus e o ser humano é superada. Bom, naquele tempo já existiam tendências de resolução desta distância entre Deus e, obviamente, o ser humano. No judaísmo havia certamente fortes obstáculos para suprimir a distância entre Deus e o ser humano, e um só e único Deus é transcendente ou transcendentemente visto. Bom, nenhuma religião da antiguidade consegue ou mesmo acentua esse ponto tanto quanto o judaísmo, mas precisamente por essa razão encontramos nele um desejo de suplantar esta distância. Ele perpassa o cristianismo primitivo e ali onde esta realiza tal desejo, utiliza de forma característica uma linguagem emprestada das religiões pagãs. Isso se torna evidente de modo especial em duas passagens. Uma vez no desenvolvimento de uma concepção de um Salvador, no qual a divindade e a humanidade se ligam indissoluvelmente mediante o tornar-se humano, a encarnação e a procriação espiritual do Salvador, concepções que ultrapassam as tradições judaicas. E mais adiante, por meio do desenvolvimento de uma compreensão sacramental, que simboliza uma intensificação dos cristãos com o destino humano do Salvador, de maneira tal que ultrapassa as analogias nas ciências das religiões, mediante a qual tal intensificação é animada. Bom, no judaísmo, o desejo de uma redução religiosa da distância expressa-se, entre outras coisas, no desenvolvimento das figuras mediadoras que lançam pontes entre Deus e os seres humanos. No que diz respeito a tais mediadores, trata-se de atributos divinos hipostasiados ou de pessoas pertencentes ao mundo de Deus enviadas à Terra, como anjos ou pessoas pré-existentes. Foram hipostasiados, sobretudo, os atributos de Deus voltados para o mundo, sua sabedoria e seu juízo, ou melhor, o seu logos. Eles adquirem sempre mais existência autônoma. Eles são a própria deidade à medida que podem ser experimentadas como próximas no mundo, na história e nas pessoas, como visto numa passagem chamada Sabedoria. Pois ela é o reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. Por outro lado, sendo só, ela tudo pode, sem nada mudar, tudo renova e entrando nas almas boas de cada geração, delas fez amigos de Deus e profetas. No cristianismo primitivo, Jesus é visto como mensageiro e encarnação da Sofia, que Sofia não é uma mulher, gente, é a sabedoria, e de Logos, que seria o termo para juízo. Então, ele é o mensageiro da sabedoria e do juízo, mas nas declarações
judaica sobre Sofia e sobre Logos, esses jamais se encarnam exclusivamente em uma pessoa. Então, Sofia, que seria a palavra para sabedoria, e Logos para juízo, estão presentes em toda parte onde as pessoas aprendem a Torá e cumprem a vontade de Deus. Leia-se a Torá e não a Bíblia. A Torá, que é o livro sagrado dos judeus. E a vontade de Deus nas almas dos amigos de Deus e profetas. Eles jamais se tornam carne, não se tornam ou transformam numa existência humana concreta. Consequentemente, elas podem penetrar em diversas almas. A concepção da encarnação do Novo Testamento ultrapassa claramente representações análogas de uma incorporação da sabedoria em diversas pessoas. Ela expressa a presença real e exclusiva de Deus num ser humano particular. O mesmo vale para a figura de anjos e de pessoas pré-existentes que mediam entre Deus e o ser humano. Quando eles são enviados à Terra como mensageiros de Deus, não realizam nenhuma modificação em seu modo de ser, mas tão somente uma mudança de lugar. Não encontramos nenhuma mediação entre o ser de Deus e o ser do homem, mas apenas a mudança topológica de uma figura que permanece a mesma. Ainda que algumas declarações da cristologia antiga possam ser interpretadas de modo que Cristo fosse um anjo, ou mesmo um mensageiro enviado por Deus à Terra, a cristologia primitiva, porém, ultrapassa essa noção. Esse mensageiro assume um ser humano real e padece a morte. Não obstante ele fosse no mundo divino muito mais do que um anjo, esse mensageiro é a presença real de Deus entre os homens. A ideia da presença real de Deus entre os homens é expressa nos sinóticos mediante a apresentação da procriação espiritual do Filho de Deus, em Paulo e em João, por meio das noções de encarnação. Em ambos os casos, a linguagem cristã primitiva de sinais utiliza representações pagãs. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro. E como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.